Você cansou de romance queer fofo e sem conflito? Ótimo! Porque esse livro não é sobre fofura, apesar de ser bem fofo. É sobre dois homens LGBT, um gay e um bi, que têm interesses opostos e mesmo assim acabam se apaixonando enquanto tentam alcançar esses objetivos. Sim, é caótico. Sim, também é o romance mais divertido que eu li esse ano. Fica aqui que eu te conto por que eu fiquei obcecado por How to Bite Your Neighbor and Win a Wager. Olá, esse é o Cultura Geek, não repara a bagunça. O livro acompanha a história do vampiro Vincent, que é um pobre coitado que está em situação de rua, ele não tem dinheiro para ter acesso a sangue dos modos legais e menos ainda dos ilegais que acabam sendo mais caros. Por causa disso, ele tem que recorrer a invadir casas de pessoas enquanto elas dormem e tentar se alimentar da maneira mais discreta e tranquila possível. É assim que ele entra na casa de Wesley, que é um vizinho dele e que ele descobre que é extremamente saboroso em todos os sentidos. Imagina uma coisa meio Edward e Bella, só que o Edward pode sentir uma atração física pela Bella além de tudo. Isso faz com que o Vincent descumpra com as suas próprias regras, de que ele não poderia voltar a se alimentar de uma mesma pessoa, mas não dá muito pra controlar, já que o Wesley tem um sabor meio que assim de uma pizza muito bem feita. Daí uma noite, o Wesley acorda e pega o Vincent dentro do quarto dele e entende de cara o que tá acontecendo. O Wesley pede pro Vincent ficar, só que com outras intenções. O que acontece? O Vincent acredita que a mãe dele foi sequestrada por uma grande empresa farmacêutica e ali por baixo dos panos, ele está tentando se tornar um funcionário dessa empresa de modo a ter acesso a dados que consigam comprovar o que ele sempre desconfiou. Daí, virando funcionário, ele espera descobrir algo que ele consiga usar para derrubar e destruir a empresa de vez. Só tem um problema. Como parte do processo seletivo dessa empresa, ele precisa levar um vampiro para eles. E eles deixam muito claro que é um vampiro que muito provavelmente não sairá com vida da instituição, de um modo que eles falam pra tranquilizar ele que tipo, ó, a gente não vai ter problema legal com isso não. E sim, nesse livro, a sociedade toda sabe que vampiros existem. O Wesley não é uma pessoa que odeia vampiros, só que ele considera que ele tá muito justificado e ele vê até como um golpe de sorte o fato de que ele simplesmente acorda com um vampiro dentro da casa dele, fazendo uma coisa errada, pensando, ah, esse aqui ninguém vai sentir falta e eu não tô entregando uma boa pessoa. Mas aí o que acontece? Um precisa ganhar a confiança do outro, né? O Vincent, porque ele quer continuar se alimentando, só que agora de uma maneira legalizada, e o Wesley porque ele quer dar um jeito de capturar o Vincent e levar ele para a empresa, apesar da força física sobrenatural que o vampiro tem. Isso, do jeito que o Wesley enxerga as coisas, é a única coisa que vai permitir que ele consiga se vingar da empresa pelo que fizeram com a mãe dele. E uma das formas como o Wesley consegue convencer o Vincent a voltar para casa dele e continuar voltando, agora com ele acordado, claro, é por meio de apostas. Por exemplo, vamos ver quem consegue comer mais pimenta sem fazer careta? Vamos ver quem consegue beber mais sem cair? E não é que no meio de todas essas apostas, eles vão se conhecendo e um vai se apaixonando pelo outro? Como é que ficam as metas deles com isso? Porque o Vincent não vai passar até uma casa e acesso constante a alimento pela força do amor. E nem isso vai ser o suficiente pro Wesley conseguir derrubar uma mega corporação. E aí, eles vão abrir mão dessas metas? Eles vão manter essas metas e sacrificar o relacionamento? Os ataques do Vincent contra o Wesley podem ser perdoados de verdade? A intenção do Wesley de entregar o Vincent pra virar um rato de laboratório pode ser perdoada? Pra você que sempre pediu livro de LGBT trambiqueiro, tá aí servido um prato cheio. Por que as apostas deles são tão interessantes e divertidas? Porque criam cenas meio inimagináveis. Eu, pelo menos, nunca imaginei que eu leria uma cena de um vampiro ali meio sombrio, disputando com um cara que é basicamente um labrador humano pra ver quem consegue comer mais miojo apimentado. E como essas apostas são ali um artifício do Wesley pra garantir que eles continuem se encontrando, é também através delas que eles vão se conhecendo melhor e é justamente desses momentos que eles vão se interessando um pelo outro e descobrindo que eles têm muito mais em comum e muito mais pra mostrar um pro outro do que eles imaginavam no começo. Outro ponto forte desse enredo é que você sabe que os personagens estão errados.
Você meio que torce pra eles serem pegos e se darem mal o tempo todo. Só que aí, ao mesmo tempo, eles vão te ganhando e você não consegue não torcer pra eles se darem bem. E esse que é o problema. Não tem como os dois se darem bem individualmente e esse relacionamento dar certo ao mesmo tempo. Foi isso que me fez praticamente não conseguir largar o Kindle enquanto eu tava lendo esse livro. E de que forma esse livro é diferente de outros romances LGBT? Claramente, esse livro foi escrito por uma pessoa queer, que se envolve com essa comunidade porque preserva que a importância de lugares que são de público LGBT, consegue descrever muito bem a importância que a comunidade LGBT tem para pessoas LGBT, especialmente quando elas se sentem sozinhas, quando elas não têm uma rede de apoio própria. E até mesmo as piadinhas que os personagens fazem uns com os outros são piadinhas que facilmente um de nós faria um com o outro, e até mesmo as experiências que eles trocam ali entre eles também são experiências que são comuns para nós. Como Diane Brin não deixa nenhum tipo de indicação de gênero na bio, eu vou ficar de uma maneira mais neutra aqui, usando a linguagem como uma forma de manter o respeito, tá? Aliás, outro acerto. Esse livro consegue falar sobre todos esses pontos que são sim delicados com toda a seriedade que eles merecem, e por isso vale a pena dar uma olhadinha nos avisos de conteúdo. Mas mesmo assim o livro é esmagadoramente divertido. Eu não parava de rir lendo, porque os personagens são engraçados e por causa disso eles se metiam em situações que eram muito absurdas e muito engraçadas também. E sabe de uma coisa? Eu pelo menos consigo sentir enquanto eu leio que Diane Brin também se divertiu muito escrevendo. A experiência de leitura acaba sendo muito leve e envolvente por causa disso. E esse acerto não vem só no casal principal. Vem também na amizade que o Wesley tem com a Kendall, por exemplo, que é uma mulher lésbica. Eles são amigos desde a faculdade, hoje eles interagem basicamente só pelo Discord, e porque eles jogam muito juntos até hoje, mesmo morando em cidades diferentes. E é legal porque ela está aqui nessa história como uma força que incentiva, coloca o Wesley em movimento, e ao mesmo tempo ela funciona como uma voz da consciência. Então, por exemplo, ela é uma das pessoas que fala: meu amigo, uma hora você tem que arrumar um emprego, sabe? A sua vida continua, você precisa dar um jeito aí de viver de verdade. E ao mesmo tempo ela consegue uma coisa que algumas das nossas amizades conseguem trazer muito bem, que é justamente o fato de ser uma pessoa que é muito sincera e ao mesmo tempo muito respeitadora. O tipo de postura que ela adota é meio que tipo: você sabe que você tá fazendo merda, que eu acho que você está fazendo merda, mas é o seguinte, tô aqui com você mesmo assim, se é isso que você quer fazer, bora lá. Isso pra mim reforça todo o ponto da comunidade, né? E percebam, é mais uma vez que esse apoio, essa rede de apoio, aparece em uma pessoa LGBT. Esse livro prova que um romance não precisa de ter apenas drama para ser profundo. Esses personagens querem coisas que são muito opostas, então é praticamente impossível conciliar o que os dois querem de modo que todo mundo tenha um final feliz. E é claro que isso causa conflitos, tanto entre um e o outro. Vincent e Wesley têm esses conflitos entre eles, mas também causa conflitos internos. Eles também estão brigando ali com eles mesmos para entender, tipo, será que eu abro mão disso? Será que esse relacionamento significa mais do que as coisas que eu quero nesse momento? Mesmo assim, o humor tá sempre presente, então a gente sempre acaba se pegando rindo da vasta maioria das cenas, exceto as que não tem como não serem um pouco mais sérias, claro. E com isso a gente acaba se pegando rindo o tempo todo e descobrindo que esses personagens conseguem ser muito fofos e charmosos quando eles querem. E assim, o livro toca em questões sociais, é muito responsável e bem sucedido fazendo isso. Então, quando ele fala sobre a questão da pobreza e a falta de acesso do Vincent a mil coisas, como que a estrutura da sociedade colabora para excluir ele de coisas que ele precisava. Os próprios vampiros são descritos aqui como uma minoria social. Então, por exemplo, o Congresso fica lá o tempo todo discutindo se eles merecem direitos humanos ou não. Tem um tanto de direito que eles não podem acessar, porque as pessoas interpretam que não, esses direitos aqui são humanos, então é apenas para humanos. Vampiros não são humanos, e isso permite que a gente faça o que a gente quer com eles. E sabe que na forma como essa perseguição aos vampiros é narrada no livro, dá pra perceber muitos paralelos à forma como pessoas LGBT foram perseguidas ao longo da história? E mesmo trazendo essas pautas sociais tão sérias e com tanta responsabilidade, o livro consegue não perder a mão do romance, não perder a mão do humor, e navega aí um equilíbrio muito delicado que, sinceramente,
eu lendo ficava impressionado a maioria das vezes. Eu não acho que eu, como escritor, conseguiria reproduzir esse tipo de equilíbrio. E aí não tem jeito, a gente vai se apaixonando e se obcecando ao longo desse romance, enquanto Vincent precisa aprender a ser vulnerável e expor suas fraquezas pro Wesley, e o Wesley também precisa aprender a ser vulnerável e expor suas intenções e dores pro Vincent. É um processo longo. Você vê os personagens cometendo erros, tanto erros óbvios quanto erros que você pensa, não sei se eu também não erraria igual. Daí dá vontade de bater neles, daí dá vontade de você torcer por eles, porque no fundo você entende porque eles estão fazendo o que estão fazendo. E é impecável que o livro não permite que esses personagens percam de vista as intenções iniciais que eles tinham. Mas ainda assim, por mais que essas intenções orientem as escolhas que eles vão fazer, eles não perdem o coração deles, que a gente conhece desde a primeira página e vai só se aprofundando até o final. E pra mim tá aí o coração do livro. No fato de que esses personagens precisam aprender a ser vulneráveis, precisam aprender a ser leais ao coração deles próprios, precisam entender que os erros deles não resumem eles, precisam encarar as consequências dos erros deles, não importa o quanto isso possa ser difícil. How to Bite Your Neighbor é um livro que não idealiza personagens, não higieniza a história deles e mesmo assim vai fazer você se apaixonar e torcer por cada um dos protagonistas. O único defeito sobre esse livro que eu preciso falar aqui é que ele infelizmente ainda não foi traduzido para o português. Se trata de um livro independente e eu sei que isso exclui ele da lista de leitura de muita gente. Só que se você é uma pessoa que achou interessante o que eu falei e lê em inglês, é uma indicação que eu acho muito válida. Inclusive, ele está disponível no Kindle Unlimited, o que dá uma facilitada aí no orçamento da gente, né? Se você é fã de romance queer com personagens complexos, conta pra mim qual é o seu livro favorito, porque eu preciso conhecer mais livros desses. E se você já leu esse, conta pra mim qual é a cena que você achou mais divertida. Por hoje é só, até a próxima. Depois você volta mais.